Também oração em favor de irmão Darcy Vera Cruz, Delcíria, irmão Sérgio, irmã Marta, por soluções de causas e curas de enfermidades. Pai amado, os teus filhos clamam pelo teu nome, Pai, que é uma fortaleza, um socorro bem presente nos momentos de aflição. Então somente tenha misericórdia de nós, Pai, e abençoa os teus filhos através da petição dos outros filhos que estão aqui presentes, Pai. Que as tuas bênçãos celestiais alcançam este povo, Pai, e os cura e os liberta. Também oração em favor de Ramão por cura, Pai. Abençoa ele, Pai. Coloca por cabeça e não por cauda, repreendendo a enfermidade, toda coisa contrária, Pai, e dando a libertação ao teu filho. Também a irmã Exauri agradece a Deus por livramento de sua nora. Livrou ela de um acidente. A Sheila, Pai, o Senhor socorreu com a tua mão poderosa. E, Pai amado, aceita o agradecimento da tua filha, que agradece as bênçãos recebidas. E também por nós agora, Pai, que estamos aqui, confiados no teu sangue carmesim, confiados na cruz do Calvário, confiados, Pai, no teu santo nome e no teu santo Espírito. Abençoa, Pai, com as línguas de fogo, que o poder se reparta sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas. Dá dons de língua, de profecia, de sonhos, Pai, libertações, curas, restauração de força, fortalecimento e posicionamento. E conceda a nós sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. Pai amado, fala aos nossos corações através da tua palavra. É o pedido da tua igreja, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja de Deus, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia na Epístola aos Hebreus. Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler, irmãos, nós vamos ler ali o versículo 38 e o versículo 39 de Hebreus 10. Aleluia, aleluia. Hebreus 10, 38 e 39. Se todos encontramos, vamos ler no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Até aqui, Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós temos sobre nós autoridades. Amém? A primeira autoridade é de Cristo Jesus. Amém? Aquele que morreu uma vez na carne, foi vivificado no Espírito, ascendeu e foi colocado no trono da destra da majestade de Deus. E Cristo é o cabeça da igreja. Então ele é a autoridade maior. Sendo ele a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra, nossa Bíblia, tem a mesma autoridade que Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo em forma de letras. Amém? Então Deus, ele tem várias formas, irmãos. Deus tem uma forma como Pai de Espírito. Ninguém vê nem ouve. Deus, o Pai, ninguém nunca ouviu ou o viu. Mas o Filho,
corpo, outra forma de Deus, o fez revelar. Amém? Por que que Jesus, como filho, fez revelar Deus? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Quando você olha para Jesus, você vê um homem, mas ele é a imagem desse Deus invisível. Porque nele habitou a plenitude da divindade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. É como se fosse assim, irmãos. Quando eu fui nascer, meu pai e minha mãe tiveram relação e gerou pela carne uma carne no ventre da minha mãe. Então a carne estava ali, sendo gerada, certo? Mas Deus enviou um espírito para que habitasse naquela carne. Senão a carne não viveria. Nasceria lá, os médicos iam tirar e iam falar, Nate morto. Nasceu morto. Por quê? Porque não tinha um espírito naquela criança. Assim foi Jesus. Jesus, a carne, o corpo, foi gerado em Maria. Mas o corpo necessitava de um espírito. E o espírito que desceu em Jesus não é o espírito do Tarcísio, não é o espírito do Domício, não é o espírito do Gesiel, do José. É o espírito do próprio Deus Jeová, que desceu e habitou naquele corpo. Então Deus se escondeu atrás de carne humana. Deus velado em carne humana. Por isso que quando você olha para mim, você vê o Tarcísio. Você sabe que dentro dessa carcaça velha, toda corcunda, toda torta, cega, né, barba de cabelo branco, você sabe que ali dentro tem a alma Tarcísio. Mas quando você olha para Jesus, vendo aquele corpo também curvado, encurvado, que não havia beleza nele para que atraísse atenção, aquele homem cansado, varão de dores, todo sujo, empoeirado das andanças, quando você olha para aquele corpo, você sabe que ali dentro está o Deus Jeová. Por isso, o que diz o povo que eu sou? Ah, o Senhor é um profeta, o Senhor é um Messias, o Senhor é um Beuzebu, um mago, um feiticeiro, um revolucionário, o que for. E Jesus pergunta para os discípulos, e vós, o que dizeis que eu sou? Eles disseram, tu és o Cristo. Cristo é Espírito Santo de Deus. O Filho do Deus vivo. O Pai que estava nele se revelou para aqueles homens. Então Jesus tem que se revelar para nós. Assim como a palavra, irmãos, tem que se revelar para nós. Muitas vezes as pessoas lêem a palavra, a Bíblia, e não entendem as coisas. Ou eles não dão valor. Ele lê até entende, realmente está escrito, mas cada um crê de um jeito. Não é assim que eles falam? Cada um crê de um jeito. Por quê? Porque a palavra não se revelou a ele. A palavra também tem que se revelar a ele. Assim como a palavra tem se revelado a nós. Aonde eles veem três deuses, nós vemos um único e verdadeiro Deus. Você vê como é que tem diferença? Ali onde eles lêem Pai, Filho e Espírito Santo, eles acham que tem três pessoas. A gente entende que é uma pessoa com ofícios diferentes. E quem que está certo? Quem está certo é quem tem o aval da palavra. É o trinitariano ou é o da deidade de Jesus Cristo? O próprio Jesus Cristo responde quem está certo. Eu e o Pai somos um, e não três. Então você fica com quem? Com a palavra. Mas e as pessoas? Mas nós cremos na Trindade. Amém, irmão. Você continua sendo meu irmão. Aperte minha mão aqui. Eu te amo e espere que você, me ame também. Mas eu fico com o que Jesus falou. Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Amém? Então você deita fora Trindade. Essa noite, irmãos, nós vamos falar algumas coisas sobre 3 ordenanças físicas que a gente faz, que é de cunho espiritual. A gente faz no físico, mas ela também reflete no espiritual. Porque, irmãos, as pessoas falam assim, qualquer jeito que fizer, está certo. Não é bem assim. Você, para fazer o arroz, você não frita o arroz primeiro, depois você joga a água, por último você joga o alho. O alho vai ficar cru lá. Primeiro você joga o alho, não é? No óleo ali.
dá uma refogada no alho, aí você joga o arroz, dá uma fritada no arroz para ele soltar. Por último, você joga a água e espera secar. Tem o processo correto. Assim também são as ordenanças da Bíblia. Tem o processo correto, amém? Que reflete no espiritual. Então as pessoas falam assim, mas de qualquer jeito que fizer, Deus aceita. Deus não aceita de qualquer jeito, irmãos. Por que eu digo isso? Vocês conhecem essa história, mas eu vou repetir para a gente fundamentar. 2 homens, nascidos do mesmo pai, que o pessoal pensa que é, né? A gente sabe o segredo, que não é o mesmo pai. Mas vamos dizer uma linguagem que o povo aí fora diz. Mesmo pai, mesma mãe, não tinha igreja, não tinha nada, né? Foram criados ali por eles, o pai todo dia pegava de manhã, pai para um e padrasto para o outro, né, irmãos? Vocês sabem o mistério. Levava eles ali para fazer os afazeres, ensinava as coisas, então eles foram criados igual. E eles resolveram oferecer sacrifício. E vem um e oferece o quê? Sacrifício de frutas. Pega as frutas, pega os legumes, oferece no altar, faz uma oração, canta um hino e sai, né? Ofereci sacrifício a Deus. Meu pai e minha mãe me ensinou assim. Tinha que sacrificar para Deus. Aí vem o outro irmão, criado na mesma família, ensinado as mesmas coisas, pega um cordeirinho e oferece sangue. Canta um hino, oferece o cordeirinho, mata ali, asperge o sangue sobre o altar e vai embora tranquilo. E vem Deus e fala, eu aceito o sacrifício. O outro eu não aceito. Deus é injusto, irmãos? Não, Deus fez o procedimento correto. Então, você pode oferecer... Você acha que os dois não eram sinceros, irmãos? Caim era sincero naquela coisa que ele cria. Assim como Abel era sincero naquilo que ele cria. Mas um estava correto e o outro estava errado. Então hoje nós temos 2 vinhas. Vocês sabem como que é feita o plantio entre as eras. Você tem a vinha correta e a vinha errada. As 2 vinhas são sinceras naquilo que acreditam. Mas uma Deus aceita e a outra Deus não aceita. Mas eles não aceitam a correção. Porque vem Deus e fala para Caim, o teu pecado está sobre ti. Só que você tem que vencer o seu pecado. Você tem que sobressair sobre ele. Por que você não corrige, digamos assim? É como se Deus tivesse falado, está errado, mas você queria fazer, então faça correto. Ele não corrigiu, ele foi lá e matou o irmão. Então hoje, quando você fala para os irmãos que está errado alguma coisa, e você aponta a Bíblia, é mais fácil ele te matar do que ele corrigir. Por quê? Porque ele tem a mesma inclinação. Eu não aceito, eu não estou errado. É perigoso ele te matar, irmão. Não no físico, né? Que ele não vai pegar uma arma e te matar. Mas ele te mata no coração. Não quer nem saber mais de você, não quero mais saber. Não quero conversa com o irmão. Não, irmão Luiz, eu não quero conversa com ele. Chegou aqui, vem falar para mim de profeta, vem falar que o meu batismo está errado, vem falar as coisas. Não quero saber desse homem aqui, nem atende ele se chamar aí. Já te matou no coração, irmãos. Fez como Caim. Ele não aceita correção. Nós também vínhamos de uma vinha errada. Todos nós aqui vinha de coisas erradas. Quem estava na denominação sabe. Quem estava no mundo e não era de denominação estava errado também. E aí Deus traz nós para a doutrina correta. Só que você não se soberbece. Não adianta ser soberbo. Eu sou bom, que eu descobri a doutrina. Não, se não fosse o profeta posicionar, nós estávamos igual e até pior. Nós temos que ser humilde, porque como o pastor fala aqui, não é daquele que corre nem daquele que cansa, é de quem Deus se compadece. Então você é grato a Deus por Deus ter se compadecido de você e te dado a doutrina correta para você lutar e vencer a era final, a era de Laodiceia. Porque sem a revelação do profeta na palavra, a gente não venceria Laodiceia. Nós estaríamos tão cegos quanto o mundo aí fora. Não ia aceitar profeta, não ia aceitar batismo, não ia aceitar nada. Porque nós não tem nada em nós, irmão. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós para produzir alguma coisa. Nós éramos milho híbrido. Era só uma imitação, mas não tinha vida em nós. Mas vem Jesus e coloca a vida dele em nós. Aí nós produz fruto. Senão nós éramos árvores estéreis. Não adianta, irmão. Nenhum homem produz nada de bom.
Porque já nasce com a vacina do pecado, já nasce com a morte encaminhada. Mas Jesus dá a oportunidade de nós produzirmos fruto agora, através do seu Espírito. Por isso que a Bíblia fala, os frutos não são do homem, não é do pregador, não é do obreiro, não é do irmão ou da irmã, são frutos do Espírito. Mas o homem quer passar na frente. O homem quer falar, eu faço, eu sou bom, eu converto, eu ganho almas. Você não faz nada. Se Jesus não estiver em você fazendo a obra, você não faz nada. Se Deus não te der o fôlego de vida, nem respirar, para viver, você respira. Até Deus é que te lembra de respirar, sem você perceber. Irmão, quando é que você lembra de respirar, irmão? Quantas coisas nós temos que fazer durante o dia? É dirigindo, é fazendo almoço, é trabalhando, é carregando peso, não sei o quê. E o pulmão e o nariz estão ali, ó. O tempo todo e você nem lembra. Você já pensou se você tivesse que lembrar? Tem que respirar. Tem que respirar. Tem que respirar. Você não fazia mais nada, irmão. Ficava o dia inteiro só pensando naquilo. Você respira sem nem ver. Por quê? Porque Deus te dá esse fôlego de vida. Se Ele não te sustentar, você já era. Então nós temos, irmãos, ordenanças na Bíblia. Você é físico, mas você é espírito também. E as pessoas menosprezam tanto o espiritual quanto o físico. Então às vezes ele faz no correto o físico, mas no espiritual está errado. E às vezes está certo no espírito, mas está fazendo errado no material, no físico. Caim estava certo no espírito dele, ele estava convicto que ele estava adorando a Deus. Ele falou, ó, meu papai e minha mamãe me criou junto com meu irmão aqui, me ensinaram que tem um Deus, que nós temos que adorar Ele, então eu adoro esse Deus, eu amo esse Deus, eu vou oferecer a Ele um sacrifício. Ele estava correto. Mas fez a mecânica errada. E Deus rejeitou. Ele, em vez de corrigir, né, vocês sabem a história, ficou nervoso, não quero saber mais. E nós também somos assim muitas vezes. Às vezes nós queremos fazer a mecânica correta, mas o coração está ali brabo. E às vezes está humilde no coração, tudo e fazendo tudo errado. Quais são essas ordenanças, irmãos? Por isso que nós lemos aqui, o justo viverá da fé. Aquele que recua, Deus não tem prazer nele. Certo? Mas nós, porém, somos daqueles que não se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Então você se posiciona e você permanece convicto na revelação da palavra. Você está na doutrina correta, com o seu coração correto, você recebe o aval de Deus e você vence. Porque se você estiver titubeando, será que é realmente? Será que Deus cura mesmo? Será que Deus salva mesmo? Você já nem creu. É como aquela história que a gente conta daquela mulher, né? Falou para o marido dela assim, para nós já entrar aqui, tá, irmãos? Olha, está escrito aqui que se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, eu direi a esse monte, sai e ele se atira no mar. Essa montanha que tem na frente da nossa janela aqui, eu não consigo ver a paisagem lá fora. Essa noite eu vou orar para essa montanha sair daí, que eu quero ver a paisagem lá do outro lado. E o marido dela falou, então vamos ajoelhar e vamos orar. E ele já ajoelhou ali, irmãos, e ficou umas 2 horas orando. Senhor, tira esse monte da nossa janela aqui. A gente construiu a casa, tem essa montanha do lado, eu não consigo ver o mar do outro lado. Eu quero ver a paisagem. Amanhã eu quero que esse monte saia daqui e se precipita no mar, porque está escrito na sua palavra e eu creio. E assim, oraram até cansar. Aí foram dormir. De manhã cedo, quando o galo cantou, que a mulher acordou, ela correu na janela, abriu a cortina, viu a montanha lá, virou para o marido e falou, aí eu sabia que não ia sair daí. Então não adiantou nada, irmão. Orou à toa. Já orou incrédulo. Você tem que orar e crer. Deus não aceita desafio porque Deus não faz espetáculo para o povo. Você lembra quando Jesus estava na cruz? Se fores o Filho de Deus, desce da cruz, mostra para nós. Você acha que Jesus não podia descer, irmão? Jesus podia descer ali e fazer assim, os anjos... Mas ele não faz espetáculo para o povo. Então nós temos, irmãos, 3 ordenanças. Elas são físicas, têm o procedimento para ser feito, amém? E são espirituais. Você tem que ter os dois
encaixado. Eu vou ler aqui para os irmãos, a primeira ordenança é o batismo. Eu sei que é batido, irmãos, mas a gente tem que ler e entender, amém? Para que a gente possa ter convicção do que nós estamos falando. Atos 2:37. Veja bem. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais. Você lembra que Pedro e os demais estavam orando no cenáculo? Veio as línguas de fogo, se repartiu sobre eles e eles saíram pregando, não foi, irmãos? E aquele povo juntou ali na praça para ver, e eles pregavam numa língua e saíam na outra, e o povo entendendo, e vinha o italiano entendia, e vinha o alemão entendia, porque o dom de língua foi repartido para eles, era o Espírito Santo como um tradutor ali para aquele povo. E aí aquele começou a pregar, e Pedro faz aquele discurso e conta tudo que tem que fazer, e fala. Aí eles sentiram no coração aquele sentimento. Rapaz, mas isso é muito bom, nós queremos isso também. Nós queremos ser salvos. Nós queremos ter o dom do Espírito Santo. Nós queremos o perdão dos pecados, salvação, reino dos céus. É isso que nós queremos. Então eles perguntam, que faremos, homens e irmãos? Que faremos então para ter isso? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então Pedro aponta para uma ordenança física. Você tem mesmo que ir no rio. Um pastor tem que pegar você lá dentro do rio. Tem que colocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre sua cabeça e não título. Deitar você na água para você ser sepultado com Cristo e tirar você da água para que você possa nascer de novo com Cristo. Isso você faz diante de 3 testemunhas. Testemunha dos homens e as mulheres, os irmãos que estão ali, testemunhas físicas, dos anjos que estão em redor, que acompanham nós, e dos demônios mais lá adiante olhando de longe, para saber que você está sendo batizado. Então você faz no físico. A ordenança física correta é batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo falou, não falou? Qual é o nome do Pai? Pai não é nome. Qual é o nome do Filho? Filho não é nome. E qual é o nome do Espírito Santo? O Espírito Santo não é nome. Por isso que Pedro traduz, irmãos. Porque Pedro falando ali não era ele falando. Era o Espírito Santo de Deus em Pedro falando, porque poucos momentos antes o Espírito Santo repartido em língua de fogo desceu sobre Pedro. Então o mesmo Jesus Cristo, naquele Filho de Deus, agora falava através de Pedro, porque o corpo foi e ficou lá, mas o Espírito desceu. Eu mesmo vou, mas eu mesmo volto e permanecerei convosco e até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo derramou do seu Espírito em Pedro. Então Jesus não pode mentir. Então Jesus, quando fala aí de batizar no nome, ele dá o nome, ele fala o nome. Pai não é nome. Senhor é como se fosse nome. Nome do Pai. Ah, qual é o nome do Pai? Não é o Iod, Rei, Vav, Rei, irmãos. A gente já falou disso várias vezes, o pastor já falou, eu já falei. Aquele Iod, Rei, Vav, Rei era um nome basicamente impronunciável, lá do Velho Testamento, lá do povo hebreu, que com o passar dos anos, ele acabou virando Senhor, que é Jeová. Então Deus aceita o Senhor como se fosse uma referência ao nome do Pai, lá do Antigo Testamento. Nome do Pai, Senhor. Por isso que você lê lá no Antigo Testamento, eu sou o Senhor, esse é meu nome, e eu não divido a adoração com ninguém. Mas Senhor também não é nome, né, irmãos? Mas é como se fosse. O nome do filho, Jesus. E tu gerarás um filho e colocarás nele o nome de Jesus. E Cristo é o nome do Espírito Santo. O Cristo comprou a igreja com o teu próprio sangue. O Espírito Santo adquirido, a igreja adquirida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo.
Então você batiza a ordenança física, você pega essa carcaça velha sua, deita na água e tira da água com o nome do Senhor Jesus Cristo invocado na sua cabeça. Essa é a ordenança física. Você tem que fazer dessa maneira, correto. É como se você chegasse lá e tivesse que sacrificar um cordeirinho, não frutas. Você não vai oferecer título, você vai colocar o nome. Não é só botar uma gota de água na testa, como fazem algumas igrejas. Você tem que deitar e voltar. Ordenança física. Mas e o espiritual? Eu estou falando bem devagar, irmãos, porque está ficando gravado aí. Os irmãos muito bem conhecem essas coisas, mas tem muita gente que é teimoso em relação às Escrituras. Quem foi que falou? Batiza em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, não é? Pelo Espírito Santo. Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 21. Pedro ensinou o físico, o natural, e agora ele vai falar do espiritual. Dessa ordenança física que você fez lá no rio. Mas aquela ordenança física você fez correto, mas ela não vale nada, mesmo no correto, se você não tiver o espiritual encaixando. Então ele diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundície da carne, o físico. Você não deitou lá, na água, vamos dizer assim, você não tomou um banho ali para regeneração? Mas esse despojamento da carne não vale nada se você não tiver a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então você faz aquela ordenança física, não porque o pastor mandou, não porque a igreja mandou, não porque é costume dos crentes fazer, mas você tem que ter na sua consciência, no seu espírito, a indagação para com Deus dos seus pecados. Na sua consciência você tem que entender que você necessita do perdão dos seus pecados. Você vai lá, lava o seu corpo, recebe o nome do Senhor Jesus Cristo, e a sua consciência a partir daí começa a repreender as coisas lá de trás. Você não pode mais permanecer fazendo as mesmas coisas que você fazia, irmãos. Não adianta fazer o físico, batizar no físico, entende? E continuar a mesma pessoa. Continuar bebendo, continuar fumando, continuar mentindo, continuar traindo. Não adianta. A sua consciência não teve regeneração. Você só tomou o banho físico. Mas quando você faz o físico correto, encaixado com a palavra, e aplica o espiritual, uma figura, o batismo físico, agora vos salva pela indagação da consciência com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Na sua consciência, o sacrifício de Jesus na cruz passa a ter validade. Você entende que necessita dele para o perdão dos seus pecados. Você entende que você necessita dele para a sua salvação, para alcançar o reino dos céus. Você entende na sua consciência que você precisa de Jesus Cristo. Por isso que você vai lá no rio para confirmar o que o seu espírito, a sua alma já entendeu. Porque as igrejas têm errado. Batiza a pessoa antes da pessoa entender isso. Atropela, não adianta, irmãos. Fabricam. Irmão, você entrou aqui, mas você tem que batizar. Agora, hoje, vamos lá. A pessoa nem entendeu, ele veio visitar. Aí ele vai lá, batiza e continua a mesma coisa. Nem volta mais aqui, não vem. Estou falando um exemplo. Estou falando que nós faz isso aqui. O pastor até perturba os irmãos, né? Vai lá na casa, leva 2, 3 irmãos, conversa com aquela pessoa, faz a pessoa vir, tem que congregar um pouco, sentar aqui com nós, entender para depois batizar. E a pessoa fala, pastor, mas eu quero batizar, quero batizar. Vocês não perceberam que o pastor, não, irmão, eu vou ver o rio. Não, fica tranquilo, nós vamos ter um dia. Rapaz, é estratégia, irmão. Você tem que dar um pouco de tempo para o irmão permanecer, entender, amadurecer, para estar convicto daquilo. Aí o irmão vem, batiza e permanece, porque ele já entendeu na sua consciência. O físico encaixa com o espiritual. Se você virar adventista hoje, ele vai batizar você de novo, sabia?
Eles crêem no batismo de novo. Por quê? Porque foi batizado em outra igreja, não vale. O batismo nosso é que vale. Irmão, qualquer lugar que você batizar, desculpa, sendo no nome do Senhor Jesus Cristo, acabou. Aí às vezes a pessoa vem aqui e fala, mas pastor, o senhor quer me batizar de novo? Mas o senhor falou que é só um batismo. Mas você foi batizado nos títulos, seu batismo não é válido. É como João Batista batizou aquele povo lá, para perdão, né, dos pecados, para arrependimento. Só que não tinha perdão, irmãos. Jesus não tinha morrido ainda. Então, quando Paulo cruza com aquele povo e fala, vocês receberam o Espírito Santo quando creram, quando você explicou para eles. Eles falaram, mas a gente não sabia nem que o Espírito Santo tinha, o que é isso, tal de Espírito Santo. Aí ele falou, com qual batismo vocês foram batizados? Do batismo de João, ó. Aí eles falam, mas vocês batizaram para arrependimento, mas vocês têm que ser batizados para receber o dom do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não batizou de novo, irmãos, ele fez o batismo correto agora. Porque aqueles homens foram humildes. Nós batizamos, mas a gente achava que estava valendo aquilo ainda. Não, agora Jesus já morreu, mudou o quadro agora. Você não vive mais por sacrifício de bode e ovelha. Você vive pelo sacrifício de Jesus agora. Então você tem que receber o nome dele. Nem adianta mais, sei lá, matar cordeiro, matar rolinho. Vocês entenderam, irmão? Então o batismo de João, depois da morte de Jesus, já não tinha validade. Mas tinha gente que continuava na doutrina de João. E João falou que eu diminua e que ele cresça. Vocês vão agora ver ele lá. Vai atrás dele lá. Aí aqueles discípulos falaram, o João mandou nós ver o Senhor, se o Senhor é o Cristo mesmo. O que ele diz? Vinde e veja. Segue eu agora. E eles ficaram com Jesus. Então você tem que ter a ordenança física correta, porque Deus exige a maneira correta de se fazer, mas você tem que ter no espírito também o entendimento correto. O irmão Brana chega a dizer que é melhor você ter o coração correto numa doutrina errada do que estar na doutrina correta e ter o coração todo errado. Aí, eu estou aqui na igreja, mas eu estou aqui porque eu gosto dos irmãos, eu tenho simpatia com os irmãos, eu gosto do pastor, mas eu não creio em profeta, não creio em batismo, eu não creio em nada. Você está a mesma coisa de você, desculpa, irmão, é a mesma coisa de você ir num clube de piscina, tomar banho de piscina com as pessoas, ir num clube de jogar tênis, ficar a tarde inteira jogando tênis com aquele povo lá. É a mesma coisa, porque no espírito você não recebeu nada. Você veio de corpo físico, mas o espírito ficou lá fora. Eu estou aqui porque eu acho bonito o irmão Tarcísio cantar, vamos dar um exemplo. Eu gosto dele cantar, eu acho que ele canta bem, às vezes o irmão também, o Gesiel, canta lá, eu gosto do Luan tocando teclado, das irmãs, eu acho bom aquele culto lá. Mas olha, esse negócio aí que o pastor fala, eu não creio nisso aí não. Desculpa, irmão, estou sendo sincero, não adiantou nada. Você tem que ter convicção, não do pastor, de mim, dos irmãos, não. Você tem que ter convicção da palavra. Se você rejeita a palavra, irmão, não adianta. Você pode aceitar tudo, mas você não aceitou o principal, que é a palavra. Nós vamos chegar lá. Segunda ordenança física que a gente faz, que as igrejas fazem de qualquer jeito, é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é uma ordenança física. Toda igreja tem ceia, não tem? Umas faz de 1 ano em 1 ano, outras faz de mês em mês. Nós temos o costume de fazer de mês em mês. A ceia do Senhor também é ensinada a ordenança física. Não só Jesus fez, como Paulo. 1 Coríntios 11, que é uma leitura bem conhecida, irmãos, que o pastor lê sempre aqui durante os cultos de Santa Ceia. 1 Coríntios 11, no versículo 23 em diante, Paulo explica a ordenança física. E veja bem como Paulo fala aqui, irmãos. No versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor. Você lembra que Paulo fala, o meu evangelho eu não aprendi de homem algum, mas aprendi por revelação do Senhor Jesus Cristo. Então não é uma doutrina do homem, é uma doutrina do alto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei.
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Que pão é esse, irmãos? Se você for ler em João 13, no dia da festa dos pão ázimos, que é pão sem fermento. A Bíblia explica que aquele dia, aquela festa de 14 dias de pão sem fermento, pão ázimo, foi naquele dia que Jesus tomou esse pão. Então é um pão ázimo, não pode ter fermento nele. É físico mesmo, tem que ser igual. Veja, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O pastor não consagra o pão ázimo aqui? Não ora, nós não oramos unânime, consagramos o pão, o pastor não parte o pão e não dá para nós? Ordenança física, repetindo. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então consagra o vinho, bebe o vinho. Porque todas as vezes que comerdes este pão ázimo e beberdes este cálice de vinho, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a ordenança física, Paulo posicionou como tem que ser feita. Aí você vem aqui, toma a ceia, come o pão, bebe o vinho, amém? Porque, recebe a oração ali, se consagra, tudo, e faz, mas irmão, eu acho que é só... Eu tomo ali, mas só simbólico. Eu não como pão de padaria, como o que eu quiser, é só simbólico. Amém, irmão. Tudo bem. Só que a ordenança física tem que ser feita conforme está aqui na Bíblia. Você não pode desprezar a Bíblia. Paulo falou como tem que ser feito aqui, irmão. Você tem que fazer. Caim menosprezou a ordenança e Deus não aceitou o sacrifício dele. Se fosse de qualquer jeito, Deus tinha que ter falado: não, Caim, tá bom essas frutas, passa essas bananas para cá. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque a pessoa quer convencer Deus que ele está certo, e Deus é que está certo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você tem que aceitar do jeito que está aqui. Esse é o físico, mas não adianta fazer o físico correto e o espiritual também estar errado. Porque se você segue lendo do versículo 27 em diante, olha o que Paulo fala. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Discernimento. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo lá fora. Então você tem que ter discernimento do que você está fazendo. Eu pratiquei adultério. O pastor não sabe. Os irmãos não sabem. Nem minha esposa sabe. Eu vou tomar a ceia. Você vai tomar uma ceia, você vai tomar duas, você vai tomar três. Desculpa, irmão, vai chegar uma hora que você toma para a sua própria condenação. Não sou eu falando. Paulo falando através do Espírito Santo de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos estou ensinando. É o que ele fala, não é eu. Ele não está falando aqui, aquele que não discerne, toma para a sua própria
condenação. Leia o versículo 29 aí, irmãos. Vamos ler de novo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É duro, mas é o que Deus falou. Aquele homem, aquela mulher que não tem discernimento na mente, não tem consciência do que está fazendo, ou até às vezes tem, mas faz errado, Deus condena. Não é nem nós, porque muitas vezes nós nem sabemos. Quem é que sabe aqui o mistério e o segredo do outro irmão? Alguma irmã aqui conhece o segredo do coração de outra irmã? Se conhecer, pode levantar a mão e falar. Algum irmão aqui conhece o secreto oculto do coração de algum irmão? Mas Deus conhece, irmão. Deus sabe o que tem no seu coração, no meu coração. Deus conhece, Deus sabe. Você acha que você engana Deus? Por isso que nós discernimos o corpo de Cristo. Que agora somos nós, porque o Espírito dele está sobre nós agora. Então você tem que mudar seu proceder. Você falhar é uma coisa, pecar é outra. Falha todo mundo tem. Pecado na igreja não tem. Porque senão a palavra de Deus não tem validade. Evangelho de Mateus. Em Cristo Jesus, todos os pecados são perdoados. Não tem pecado na igreja. Se você está em Cristo Jesus, não tem pecado. Você pode ter falha, mas Deus passa por cima. Se você sabe que falhou, Senhor, falhei, o Senhor me perdoa, eu errei mesmo, tenho consciência disso, mas eu só falho, o Senhor prometeu perdoar, eu estou confessando a Ti a minha falha, Senhor, e você se arrepende e não faz mais. Como Jesus falou àquela mulher, vai e não peques mais, acabou. Mas você não tem a oração de confissão antes da ceia aqui, irmãos? O pastor não sabe o que você fez, o que eu fiz, mas você sabe o que fez. Deus sabe o que você fez. Por isso que você ora para Deus, pede perdão. Você vê que na ordenança física a gente tenta fazer o mais correto possível, para que no espiritual possa refletir o mais correto possível. Nós temos que ser perfeito, irmãos, tanto no físico quanto no espiritual. Aí os denominacionais. Veja bem o que eu vou dizer. Opinião minha agora, não é o Senhor. Porque se eu falar alguma coisa errada, não vai culpar a Deus. Se aquela pessoa estiver sincera no seu coração, estiver vivendo uma vida santa, uma vida digna, mas o pastor dele, o líder dele, ensinou a ordenança física errada, quem vai dar conta é o pastor. Deus vai salvar aquela pessoa pela sinceridade do coração dele, porque não ensinou direito. Foi oculto dele a verdade. Mas no coração dele ele era sincero. E se ele ouvir a correção, ele corrige, ele não é igual Caim. Agora, se ninguém ensinou, irmão, eu digo isso porque aquele eunuco, não tinha um eunuco que ouviu a palavra, estava lendo lá, e ele falou, nossa, né? Quem será que é esse Messias? E aí Tiago vai até ele, aparece para ele. Está lendo aí? Eu estou lendo aqui. Você entendeu? Como é que eu vou entender se não há quem explique? Felipe, eu falei Tiago. Tiago é o filho do pastor. Não. E aí ele fala assim, que Felipe começou a explicar para ele a palavra. Quando foi explicado, irmãos, ele falou, então eu quero ser batizado. Aí a água, o que me impede? Nada impede. Porque ele entendeu na consciência, mas teve alguém para explicar para ele. Agora, aquele irmão denominacional que está lá, tem fé em Deus, que crê em Deus, que tem a Bíblia, mas ninguém ensina correto, Deus vai passar por cima, salva ele. E o líder vai cobrar dele o que ele ensinou. Porque, irmãos, minha esposa está aqui testemunha. A gente assiste muitas vezes coisa na internet lá, os pregadores falando da deidade de Jesus Cristo. Não é, Vanilson? Se eu estiver mentindo, você pode me desmentir. Eu mostrei a ela, eles falando da deidade de Jesus Cristo, falando que Deus não é três, que Deus é um só, é assim, explicou tudo correto, lá na internet, o homem entrevistando eles. Mas na igreja ensina errado.
Aí eu pergunto, o que Deus vai fazer com esses homens? Deus vai ter que pegar ele e falar, escuta, você não sabia disso e disso e disso? Sabia. Mas por que você não ensinou então desse jeito lá na igreja? Porque está encaixado em vós correis o mundo para fazer um prosélito e depois fecha a porta do céu a ele. Você converte ele a adventista, você converte ele a batista, a metodista, a presbiteriana, converte ele a católica. Mas nós aqui não convertemos ninguém ao tabernáculo no Monte Sião. Nós convertemos as pessoas ao Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja não salva ninguém, mas nós somos salvos por Jesus Cristo, irmãos. Por isso estamos nessa igreja. O físico aqui está completando o espiritual lá, irmãos. Por isso que as irmãs estão aqui. Por isso que os irmãos estão aqui. Por isso que nós somos chamados de fanáticos. Por isso que nós somos chamados de seita. Por isso que nós somos acusados de adorar um homem. E nós suportamos as críticas. Nós suportamos o apontamento de dedo. Nós suportamos as ridicularizações, porque nós estamos convictos no que o Senhor revelou para nós. Por isso que você não fica de um galho para o outro. Você já reparou que tem muita gente que é assim, esse ano eu sou um batista. Aí o pastor falou um negócio, eu já não quero mais, agora eu sou um bom adventista. Aí o pastor fala um negócio, eu já não quero mais, no dia ele está na Deus e Amor. Aí no outro ano ele está não sei na onde, ele está não sei na onde, ele está não sei na onde. Porque ele não está convicto de nada. Nem da denominação ele está convicto. Não tem nada nele, irmão, está oco. Ele está buscando alguma coisa, desesperado. Quem vai preencher ele? Jesus. Se Jesus não preenche nele, nós não conseguimos. Ele vem aqui, senta, assiste uns cultos, 10, 15 cultos e vai embora também. Não tem muitos irmãos da mensagem que não é assim? Vem aqui e fala, não, eu estou mão a mão com o pastor Domício. Onde o pastor Domício for, eu vou também. Na outra semana já ouviu alguma coisa aqui, já não concorda. Às vezes você não precisa concordar com o homem mesmo. Está ali ele sentado ali. Não precisa concordar com o homem, mas tem que concordar com o evangelho. Se ele falar alguma coisa aqui, ou eu falar alguma coisa aqui para os irmãos, que tiver equivocado, você deita fora, amém. Mas o que falar que é correto, você pega para você. Examinar tudo e retém o bem. Ele só retém o defeito. Não é, irmão Gesiel? Estava falando com o irmão Gesiel. As pessoas só retêm os defeitos. O Mombrana pregando lá, aí onde ele falou, não, irmão, o Elias, o profeta, orou e o machado flutuou e continuou pregando. O homem lá na porta falou, Elias, foi Eliseu. Isso foi Eliseu. Não foi Elias, foi Eliseu. Não foi Elias, foi Eliseu. Foi Elias, foi Eliseu. O Mombrana pregou mais 6 horas e ele estava lá no Eliseu ainda no machado. Quando terminou o culto, ele chegou para o Mombrana, não foi Elias, foi Eliseu. Ele não aprendeu nada, irmãos. Ele grudou naquele erro e ficou só naquele erro. O resto ele nem escutou, não consegue. É igual uma parábola, irmão, para nós seguir que a hora já deu. Vou falar a última ordenança aqui. O pastor veio em mim, é uma parábola, tá? Aí me deu uma ameixa. Aí eu comi aquela ameixa docinha, maravilhosa aquela ameixa, doce. Quando eu terminei, tinha um caroço. Aí eu olhei, coloquei no bolso. Aí eu saí ali na esquina e encontrei o irmão Josnel. Falei, irmão Josnel, o pastor Domício me deu uma ameixa, rapaz. Pensa na ameixa boa, docinha, rapaz. Comi toda ela, mas você acredita que tinha um caroço? Vamos. Guardei no bolso. Virei a esquina, chego lá no ponto, tá o irmão Darcy com o irmão Carlos. Ô, irmão Darcy, irmão Carlos, tudo bem? Tudo. Rapaz, você acredita que o pastor me deu uma ameixa, mas estava doce, a ameixa boa, rapaz, uma boa mesmo. Mas você acredita que tinha um caroço? Aí eu chego lá no meu bairro, tá lá o irmão Luiz lá, descendo da moto dele, para pintar um prédio lá. Ô, irmão Luiz, tudo bem, irmão Luiz? Vai pintar aí? Vou pintar. Rapaz, se eu estava lá na igreja, lá o pastor me deu uma ameixa, rapaz, mas doce, boa, gostosa. Mas você acredita que tinha um caroço? Joga esse caroço fora, irmão. Pelo amor de Deus, fica com o caroço a vida toda. Dá mais valor ao caroço do que a ameixa. Planta, então. Planta esse caroço. Faz alguma coisa com esse caroço, então.
É igual o Mombrana fala, você está comendo um frango, chegou no osso, vira ele, tem carne do outro lado. Mas a pessoa está vendo só o defeito. O irmão errou essa notinha aqui no cântico. A irmã errou a nota ali. O irmão, pelo amor de Deus, você tem que ser apegado no que é bom. Aleluia! As pessoas só vê defeito. Mas vamos seguir. Para nós terminar, que a hora já voou, né, irmãos? Ó, João 13. Então, batismo físico e espiritual. Ceia física e ceia espiritual. E tem lavamento dos pés. João 13, 4, irmãos. Eu vou falar rapidinho porque a hora voou. Veja bem, o físico. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Deitou água numa bacia, começou a lavar aos pés aos discípulos e enxugar-os com a toalha que estava cingida. Aproximou-se de Simão Pedro e disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, olha o que Pedro fala, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então o lavamento dos pés, irmãos, é físico, não é? Você tem que ir lá, irmã, lavar o pé uma da outra, orar, né? O irmão tem que ir lá, lavar o pé um do outro, orar. A gente faz isso porque é uma ordenança física. Mas as pessoas falam, mas para que isso? Para que isso? Isso não precisa mais, isso foi só com os discípulos. Você segue lendo, irmãos? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não os necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque sabia bem ele quem o havia de trair. Por isso disse: ninguém estáis limpo. Isso é um parêntese que abre ali. Então, depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendei-vos o que vos tenho feito? Aquele que está lavado, batizado, ceado, não precisa tomar banho de novo, irmão. Você já foi batizado uma vez. Você já foi limpo, mas você tem que lavar os pés agora. Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Ordenança. Você tem que fazer, irmão. Aqui não é nem Pedro nem Paulo, hein? É Jesus agora. Vai além. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Você acha que Jesus vai vir todo o culto de Santa Ceia lavar os pés nossos aqui, irmão? Ele já não deixou nós para lavar o pé um dos outros? Na verdade, vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O servo era ele mesmo. Ele está dizendo, eu não sou maior do que aquele que me enviou, que é o Pai, Deus, o Espírito, que enche os céus e a terra. Ali ele era só um homem. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Tem que fazer. No espiritual, ensina para nós, irmãos, além da humildade, que as igrejas falam assim, há muitas igrejas que lavam os pés, fala, você faz para humildade, então não precisa mais lavar o pé, é só você ser humilde. Tudo bem, você pode ser humilde, mas você tem que fazer a ordenança física. Não adianta você se arrepender só e não batizar. Não adianta você crer só e não comer o pão e beber do vinho. E não adianta você ser batizado, comer do pão e beber do vinho, se seu espírito, sua alma não recebeu. A mesma coisa do lavamento dos pés. Não adianta você ser humilde, manso, bom, servir os outros e não fazer a ordenança física. Você tem que fazer a ordenança física também. E ao mesmo tempo não adianta fazer a ordenança física só porque está todo mundo fazendo e não ser humilde, não ser manso, não servir aos outros. E eu vou além para terminar. Tem um mistério. Você lembra como que era o tempo de Jesus? Simão, eu cheguei na tua casa e você não me recebeu, Simão. Você não me recebeu na porta,
não me saudou, não deu água para os meus pés. Por isso que Jesus fala, aquele que não lavar os pés não tem parte comigo, porque você não recebe Jesus Cristo, você não acolhe Jesus Cristo. No fundo, o lavamento dos pés é uma manifestação física de que você está acolhendo Jesus Cristo, que você está aceitando Jesus Cristo. E que irmão, quando lava o seu pé, Jesus está também te acolhendo. Por isso que um acolhe o outro, um recebe o outro, e ambos recebem Jesus, ambos acolhem Jesus, e Jesus tem parte com você, porque Ele acolhe você também. Aquele que não é lavado os pés, não tem parte com Ele. E nós lavamos os pés para termos parte com Ele, para compartilharmos com Ele a mesma ordenança que Ele praticou, porque é bem-aventurado sois se fizerdes estas coisas, como eu vos ensinei. Então você vai além do físico, irmão. É o espiritual refletindo. Você faz porque você crê que Jesus falou. Você crê que Jesus deixou a ordenança. E você cumpre a ordenança. Aí as pessoas falam, não, qualquer jeito tá bom, é simbólico. Não é simbólico, irmãos. É a ordenança física que tem que estar correta, porque está ensinado aqui, nós lemos como é feito. E espiritual. O espiritual tem que encaixar com o físico. E tem muitas outras coisas, irmão, é que o tempo é muito pouco para nós falar. Domingo que vem é ceia. Medite nessas coisas. Pensa assim, Senhor, eu sei que sou falho. Eu sei que tenho, feito muita coisa errada. Eu tenho batido cabeça, tenho escorregado. Mas eu estou tentando, Senhor. Então me ajuda, Senhor. Me dá mais desse teu Espírito. Me ajuda mais, aumenta a minha fé. Como aquele homem, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Ele cria em Jesus, mas tinha fé pouquinha, o filho precisava ser curado. E ele, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ele deu uma fé tão grande para aquele homem, que o Espírito saiu do menino. Ajuda-me nessa falta de fé. Quando a fé do pai veio, Jesus repreendeu o demônio foi embora. Porque antes ele não cria direito, irmãos. Os apóstolos oravam. Ele falou, mas será que vai curar? Será que vai curar? Quando ele chegou em Jesus, ele confessou o problema. Senhor, eu não estou tendo fé suficiente para a cura do meu filho. Ajuda eu na falta de fé. Porque, irmão, você reparou que quando eles trouxeram o menino para Jesus, o menino rolava no chão, gritava, e Jesus não deu bola para o menino? Jesus não olhou para o menino, não, ele olhou para o pai. O que foi? O que está acontecendo, pai? Ah, Senhor, os seus discípulos orou para o meu filho e está aí, e Jesus pouco se deu para o menino. Tá, pai, o que você quer? O que você quer, afinal de contas, papai? E o homem confessou, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Ah, você não tem fé. Ô, seu diabo, sai daí. Acabou, irmãos. Ele deu fé para aquele homem. Às vezes a irmã está aí ruim, está enferma, está doente, e não tem tido fé o suficiente. Não tem problema, é normal. Mas você pede a ele mais fé. Ele vai dar, irmãos. Às vezes o irmão está lá com um problema, não consegue resolver, não está tendo fé suficiente. Peça a Deus, Ele te dá fé. É a fé no Filho do Homem que vence o mundo todo. Por isso que nós cremos no nome de Jesus Cristo. Aquele que crê no coração e confessa com a boca, alcança a justiça. O que está faltando às vezes para nós é confessar para nós mesmos que não tem fé. Mas fala, não, pastor, eu tenho fé. Mas minha perna ainda está doendo. Eu tenho fé, a perna dói, mas eu tenho fé. Acabou, a fé ou a perna? Você fica com a fé. Dali a pouco você está fazendo as coisas, nem lembra que é a perna. Irmãos, eu tenho dor nas costas o dia inteiro. Eu fui lembrar agora que eu falei. Não estava doendo enquanto estava falando aqui. Você estava sentado aí, você lembrou que você estava doente? Não. Por quê? Porque você estava com foco em outra coisa. As pessoas focam na dor. Vamos ficar de pé, irmãos. Foque em Jesus. Senhor, Tu tem dado ordenanças à Tua igreja, Pai. Tu tem ensinado a Tua palavra através das Escrituras, desses homens ungidos, inspirados pelo Espírito Santo,
para nos deixar, Pai, esse testamento escrito com as tuas palavras. E, Pai amado, muitas pessoas nesse mundo têm pego esta Bíblia e colocado nas gavetas, nos armários, Pai amado, nos para-choques dos carros, nas paredes dos comércios, nas paredes dos colégios, dos postos de saúde, Pai. Mas o Senhor diz que a tua palavra estará no tempo do fim, no coração dos teus filhos. Esta Bíblia, Pai, tem que sair desse pequeno livro encadernado, Pai, e entrar no meu coração, entrar na minha alma, Pai, entrar no meu espírito, Senhor, porque essas palavras têm que se tornar vivas em meu coração. E assim eu peço, Pai, por mim e também por toda a igreja, que o Senhor coloque estas palavras em nossos corações, que o Senhor traga estas letras e vivifica elas no espírito, em nossas almas, para que nós possamos nos tornar verdadeiros adoradores em verdade e em espírito. Pai amado, confirma a tua palavra nos nossos corações. Ensina mais das tuas escrituras, Pai. Revela os mistérios. Fortalece a nossa fé. Cura os enfermos, Pai. Fortalece e restaura nós, Senhor. E dá-nos a convicção da vitória. Pai amado, unja estas mulheres e que elas possam vencer todos os mal aí fora. Que elas possam ganhar, converter suas famílias, seus maridos, seus filhos, pelo bom postar da tua palavra. Pai amado, que elas sejam colunas do templo e que tenham direito à vida eterna. Pai amado, unge elas, coloca o véu da tua palavra sobre elas, Pai, e dá a vitória. Também estes homens que estão aqui, Pai, converta os corações deles, Pai, a ponto de eles ganharem suas famílias, ganharem suas esposas, seus filhos, seus lares, seus patrões para a tua palavra. Pai amado, unge esses homens, Pai, dá convicção para eles, dá poder na tua palavra, fortalece a fé, cura as enfermidades, Pai, e restaura o poder da tua igreja. Pai amado, abençoe esse pequeno tabernáculo aqui, Pai. Abençoe esse ministério, Senhor. Ajuda os obreiros. Ajuda, Pai, enviando novos líderes de cântico, mais músicos, mais obreiros e principalmente mais ovelhas, Pai. O rebanho não é nosso, Pai, o rebanho é do Senhor. Nós só temos cuidado do teu rebanho, Pai. Abençoa as famílias, abençoa a igreja, Pai. Abençoa o nosso pastor, os obreiros, o irmão, desde o púlpito até a porta. Sejam todos abençoados. E, Pai amado, nos dá a vitória do semana que vem, estarmos aqui diante da tua mesa para a santa ceia do Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, em misericórdia, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Irmãos, eu abri aqui, está aí a imagem aí que gravou como testemunha. E saiu 172. Vamos cantar só a primeira estrofe e o coro, e o pastor vai dar a bênção para irmos